Fala aí, amigo raizeiro, amiga raizeira, São Paulinada de todo o planeta, satisfação gigante poder falar com os amigos aqui no São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Hoje nós vamos fazer um mix, né? Vamos repercutir um pouquinho ainda sobre a vitória do São Paulo contra o Goiás no sábado à noite e já vamos aproveitar e fazer o pré-jogo contra o Flamengo, jogo extremamente esperado pela torcida são paulina, um jogo de Maracanã, um jogo de quarta-feira à noite, um jogo de bastante expectativa, né? E a gente espera, na verdade, que, logicamente, o São Paulo possa fazer um grande jogo do tipo daquele dos 4-1, né? Lá no Rio, com 2 pênaltis defendidos pelo Volpi, enfim, aquela coisa fora da curva do São Paulo Futebol Clube. Pois bem, gente, ganhamos do Goiás. Eu tenho dito ultimamente do que o que a gente espera, né? O grande futebol acompanhado da vitória acaba sendo quase utópico nesses tempos, né? Os times não vêm jogando bem, os times não vêm se apresentando bem. O futebol brasileiro passa por esse momento aí bastante preocupante até, né? A gente dificilmente você consegue acompanhar uma partida inteira de futebol diante de tudo que você tem visto. Ah, Rony, tá todo mundo jogando mal, não é só a gente e tal. A diferença talvez esteja que esses times não estão há 8 anos esperando, há tanto tempo, né? Há 8 anos, como eu falei, desculpe, esperando para ganhar um campeonato, né? Então existe um lastro aí. Então o time que não está jogando bem hoje foi campeão recentemente. Então, de alguma maneira, a torcida consegue administrar, mesmo que um pouco só, a situação pela qual o time passa. O São Paulo não, o São Paulo já vem de quase uma década aí passando por problemas seríssimos com relação à conquista. E não só a conquista, a maneira como o São Paulo é eliminado dos torneios, a maneira como o São Paulo é eliminado dos campeonatos. Isso acaba tendo um peso, né? Um peso bem forte, bem relevante. Enfrentar o Goiás nesse sábado à noite representou única e exclusivamente a soma dos 3 pontos. Porque assim, analisar a partida em si, analisar tecnicamente, a gente nem vai entrar nesse mérito da questão, porque foi mais uma partida difícil, né, da gente ver o São Paulo jogar. Não tem sido muito diferente do que a gente tem visto ultimamente. Mas é muito diferente do que a gente se acostumou a ver o São Paulo em outros tempos. Ah, o futebol mudou, hoje em dia a gente sabe de tudo isso, né? Ah, o futebol está muito igual hoje, então alguma coisa está errada, porque pagar o que a gente paga para os jogadores, você pega, por exemplo, a folha salarial do Goiás e a folha salarial do São Paulo. Ah, Rony, mas o Goiás é o último colocado. Pois é. Só que assim, eu não vou soltar rojão porque o São Paulo hoje é o 4º colocado do campeonato, com 3 jogos a menos. Eu não vou soltar rojão. Eu quero imaginar que a 4ª posição, por exemplo, é o mínimo que o São Paulo pode ter com o elenco que tem, né? Eu não vou nem falar mais com o nome e com o uniforme que tem, porque aí os jogadores já não estão respeitando faz tempo a camisa do São Paulo. Então, mas nem a vitória te convence? Nem a vitória me convence. A vitória foi uma obrigação que nós tivemos de somar os 3 pontos. A gente sabe o que passou durante a partida, né? O Fernandão, cara, eu pensei que o cara já tivesse até parado de jogar futebol, o cara fez gol na defesa do São Paulo, teve mais 2 chances no segundo tempo de fazer gol, né? Bolas alçadas na área, o cara sobe sozinho, cabeceia, o Volpi pega, cabeceia, vai pra fora. Meu Deus do céu, que dificuldade! Como o São Paulo passa, né, por problemas seríssimos para ter uma vitória contra o Goiás. Então, realmente, chega a ser assustador. Mas, no final das contas, é aquilo que eu falo para você. Se não dá para jogar um grande futebol, um bom futebol e ganhar, coisa rara, hein? Eu queria que vocês até anotassem aí para mim, por gentileza, se vocês lembrarem de algumas outras partidas. Que eu me lembre, o São Paulo tem 3 partidas boas, né, nesse ano de 2020. O São Paulo ganhou do Palmeiras na Arena, o São Paulo ganhou da LDU no Morumbi, ainda pela fase de grupo da Libertadores, e o São Paulo ganhou do Flamengo lá no Maracanã. Então, assim, são 3 partidas fora da curva em que o São Paulo teve um resultado expressivo e jogou um bom futebol. O resto, amigos, são vitórias que acabaram não convencendo quando ganhou, né? E não preciso nem falar quando perdeu e quando empatou realmente. Então, assim, se por um lado o resultado ele traz um aspecto positivo, porque pelo menos a gente ganhou os 3 pontos, e eu acho que essa é a grande questão nesse momento, por outro lado, ele é um gerador de pouca expectativa.
ele é um gerador de pouca esperança daquilo que a gente vai buscar lá na frente. O time não convence, o time não joga, o time continua desorganizado na sua chegada no ataque, o time continua desorganizado na sua defesa. Quando alça a bola na área de São Paulo, é um Deus nos acuda. Quando alça a bola na área adversária, pouca gente aparece para concluir de maneira eficiente, a não ser o Brenner ultimamente, que tem se salvado aí, apesar de estar perdendo o gol, a gente já começa a cobrar o Brenner também por isso, mas claro, o Brenner tem trazido os resultados para o São Paulo que a gente espera. Então é assim, ótimo, ganhou 3 pontos, somos o 4º colocado, temos 3 jogos a menos, que a gente possa aproveitar tudo isso, até porque é muito importante no Campeonato Brasileiro você ter essa somatória de pontos. E o São Paulo tem uma oportunidade ímpar aí de ficar na frente e de repente se manter na frente. Essa é a nossa grande expectativa. Por outro lado, o futebol pouco convincente, né? Pouquíssimo convincente. Pois bem, falar um pouquinho agora do jogo da quarta-feira contra o Flamengo. O Flamengo que demitiu na tarde dessa segunda-feira o seu treinador. Eu vou abrir um parênteses aqui. O único lugar do mundo em que os caras falam assim, não, mas tem que dar tempo pro treinador, e o treinador ainda tipo do Fernando Diniz, hein? O único lugar do mundo que os caras falam que tem que dar tempo pro treinador é no São Paulo. O cara perde do Mirassol, o cara cai na primeira fase da Libertadores, o cara perde do Lanús a vaga da Sul-Americana e continua tendo oportunidades no São Paulo. Enfim, se fosse um treinador de ponta, você até entende, né? Mas um treinador que pouquíssimo resultado pode trazer ao São Paulo, acredito eu, é meio forçação de barra. Mas fechei o parênteses agora. O Domenech lá com 3 meses, não sei, nem 4 meses de trabalho, já foi demitido. Como o Luxemburgo, campeão paulista pelo Palmeiras, foi demitido também. Enfim, em todo lugar se demite técnico. No São Paulo, não. Ah, mas antes mandou os técnicos embora. Tudo meia boca, né? Se você tirar o Muricy Ramalho, tirar o Osório, que é um técnico, né, de conceito mundial, se você tirar um ou outro treinador que passou aí nesse tempo pelo São Paulo, o resto, infelizmente, é treinador sem experiência ou treinador meia boca, que não venceu no futebol brasileiro e, portanto, não tinha como manter e não tinha como ficar. Mas tudo bem. Fica uma expectativa gigante pro jogo da quarta-feira e eu confesso a vocês que eu não sei onde eu aposto, eu não sei o que eu jogo, eu não sei onde eu boto minhas fichas. Isso é uma roleta, né? Você roda lá, joga uma bolinha e você não imagina nem o que vai cair. Parece pura sorte. Na verdade, eu não sei se a gente consegue ter alguma convicção do que vai acontecer. Claro, como São Paulino, eu estou torcendo para o São Paulo ganhar e ganhar bem. Ponto. Mas a gente sabe que a camisa já não joga mais, né? Como jogava antes, tinha um peso. A gente sabe que a história já não entra mais em campo como entrava até um certo tempo, junto com a vontade, junto com a técnica, junto com a tática, junto com a organização. Enfim, essas coisas que o São Paulo acabou perdendo. Existem alguns aspectos que eu queria abordar com vocês agora, né? Eu vou considerar os aspectos pró, né? E os aspectos contra. Então, por exemplo, o que favorece, o que é bom para o São Paulo hoje? Gente, o Flamengo tomou 4 do São Paulo há 15 dias, o Flamengo tomou 4 do Atlético Mineiro nessa última rodada. Então, assim, meu Deus do céu, isso tem que favorecer o São Paulo. O time, de alguma maneira, está abalado. Isso tem que ajudar e tem que favorecer o São Paulo. Gente, não é que eu acredite, não. Eu estou dizendo que é um fator que vale ser destacado, né? Existe uma coisa interessante, o efeito Diniz contra o Flamengo. É um negócio engraçado. Eu me lembro no começo do ano passado com o Fluminense, o Flamengo ainda com o Abelão, mas já um bom time, e o Diniz sem ninguém no time ganhou do Fluminense no Maracanã, naquela noite que eu achei uma aula de futebol. Mas foi daquelas coisas fora da curva de Fernando Diniz, né? O São Paulo joga relativamente... Ah, lembrando que o Fernando Diniz estreou num jogo com o Flamengo no Maracanã e quase que a gente ganha, hein? Ninguém acreditava no São Paulo, aquela fase horrível que estava o São Paulo, o Flamengo voando, o São Paulo foi lá e empatou 0-0, né? Jogar relativamente bem contra os times grandes. O São Paulo está com um comportamento meio Robin Hood, né? O São Paulo está jogando mal demais com os pequenos, se complicando, jogo difícil, né? Sendo desclassificado por time pequeno, apanhando de time pequeno, de alguma maneira. Mas contra os times grandes o comportamento parece que muda. Então, é um fator que a gente tem que destacar. Na verdade, como um fator pró-São Paulo, favorável ao São Paulo. E o que existe contra o São Paulo? O que pode pesar contra o São Paulo?
Existe esse aspecto das goleadas também, porque se por um lado, né, a gente teria que se aproveitar dessas goleadas tomadas contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro, por outro, a gente quer acreditar que o Flamengo não vai querer repetir esse tipo de atuação, né? Ninguém vai aceitar, a mídia não aceita, a torcida não aceita, enfim, ninguém vai aceitar essas goleadas todas aí. Então acaba sendo um handicap também. Outra coisa, treinador, né? Se os caras não estavam jogando bem por causa do treinador, o treinador caiu. Então assim, há de se entender que jogador de futebol tem isso, quando o treinador cai os caras começam a jogar bola, há de se entender que eles vão vir bem diferentes para esse jogo da quarta-feira, porque não tem mais o treinador. Se o problema ou o efeito era o treinador, já não é mais. Pode ser interino, pode ser o que for, nesse momento da quarta-feira, a gente vai esperar um outro tipo de comportamento, na verdade, né? Um aspecto que é contra também o São Paulo é a própria vitória do São Paulo contra o Flamengo lá. Ou vocês acham que o Flamengo vai querer perder do São Paulo? Ou a gente acha que o Flamengo vai querer tomar uma goleada do São Paulo, que eu acho pouco provável, claro, né? Então tem esse fator, os caras entram meio que mordidos, pô, tomamos um monte lá, escutamos um monte, né? A torcida pegou no pé da gente, então a gente não pode jamais repetir, claro, o resultado eu acho pouco provável, e jamais repetir uma derrota novamente para o São Paulo. E um aspecto positivo para o Flamengo também é o tal do mata-mata, né? Eu brinquei outro dia aí no Instagram, brinquei de maneira irônica, né? Porque isso aí não dá nem para brincar, a gente fica até triste com isso. O São Paulo não disputa mata-mata, o São Paulo disputa morre-morre. Assinado o Rony Altieri. O São Paulo disputa morre-morre. Porque eu não preciso nem falar dos últimos resultados que o São Paulo teve em mata-mata. A gente não precisa nem falar com relação a isso. Então, assim, existem aspectos positivos, existem aspectos negativos. Uma coisa que eu já me desiludi de vez é o peso da camisa. A camisa tricampeão do mundo, a camisa tricampeã da América, a camisa que, né, que viu a moeda cair em pé, o clube da fé, essas coisas todas aí ficou pro universo da torcedor. O universo da história do São Paulo não entra mais em campo com esses jogadores fralda cheia. Isso não entra mais. Se tivesse entrado, a gente tinha classificado contra o Lanús. Se entrasse, a gente tinha classificado na fase de grupo da Libertadores. Se entrasse, a gente não tinha apanhado do Mirassol em casa. Aquelas coisas que o São Paulo tem produzido ultimamente. Então isso daí acabou ficando no imaginário do torcedor só. E claro, a gente preserva isso, a gente guarda, a gente tem orgulho disso. Mas o jogador já, né? Isso não faz parte desse universo do jogador São Paulino. Infelizmente, né? Essa é a safra aí que nós temos hoje e que estamos tendo nos últimos tempos. Pois bem, por que é importante essa partida para o São Paulo? Por que é importante o São Paulo passar para frente na Copa do Brasil? Por vários aspectos, citados inclusive, né? Eu tenho batido muito nessa tecla do Fernando Diniz viver falando só pensa em resultado, e eu não sei que, né? Eu sei que ele vive no mundo de Nárnia junto com o Raí. O Raí é presidente de Nárnia. E o Fernando Diniz é o cara que, né, vive mais em Nárnia do que o Raí, acredita mais em Nárnia do que o Raí, porque não é possível o cara trabalhar com futebol e falar que a torcida só cobra resultado, como se a gente tivesse que cobrar o quê dele? Jogar bem não joga. Eu vou cobrar o quê? Então tem que cobrar resultado, né? Se eu não cobrar resultado, a gente vai cobrar o quê? Em um ano e cacetada de trabalho também. Vai ter 10 anos no São Paulo e não vai conseguir fazer nada. Não é desejo não, é fato. São dados, são informações, né? Pois bem, eu tava com isso na cabeça pela manhã, aí eu liguei pro meu querido amigo Flávio Marques, né? O Flavião, falei, cara, o Flavião deve ter isso, cara, de alguma maneira. Liguei pro meu amigo Flávio Marques, falei, Flavião, eu preciso saber qual foi o nosso resultado de prejuízo pela desclassificação no Paulista, na Libertadores e na Sul-Americana. Porque eu sabia onde eu tava indo buscar, né? A fonte que eu ia buscar, essa água aí, sempre transparente, sensacional, de qualidade, do nosso querido Flávio Marques, inclusive candidato ao Conselho do São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo precisa do Flávio Marques, viu? O São Paulo precisa de uma pessoa como o Flávio Marques, né? Um cara íntegro, um cara inteligente, um cara que sabe de números, um cara que estuda estatístico, matemático e São Paulino. Então o São Paulo precisa de gente competente ali para dirigir. Amar o São Paulo na arquibancada deixa com a torcida. Mas para fazer a gestão do São Paulo, a gestão completa do São Paulo, a gente precisa de gente competente. Não precisa só de gente que ame o São Paulo, não. Amar o São Paulo, meu filho, tá cheio de cara que fala que ama e jogou o São Paulo nesse buraco aí que o São Paulo tá hoje. Flavião, como é que você veio isso pra mim? Flavião, me dá 5 minutos e já me devolveu. Segundo as contas do Flávio,
O São Paulo perdeu perto de 26 milhões de reais nas desclassificações do Paulista, na desclassificação da Sul-Americana e na desclassificação da Libertadores. Lembrando o seguinte apenas, que se o São Paulo continua na Libertadores, obviamente não estaria na Sul-Americana, ok? Só que assim, o São Paulo não está nem na Sul-Americana e nem na Libertadores, ou seja, perdeu todo esse dinheiro. Ah, Rony, mas matematicamente você tem que fazer, né, ou um ou outro, porque não, pera um pouquinho, o São Paulo perdeu tudo. O São Paulo perdeu Paulista, perdeu Sul-Americana e perdeu Libertadores, ou seja, o São Paulo deixou de trazer para os seus cofres 26 milhões, eu estou falando de dinheiro das entidades, dinheiro das entidades, eu não estou falando de patrocínio que poderia aparecer pontualmente, com o time classificando para as próximas fases, eu não estou falando de venda de camisa, o time vai chegando nas finais, a torcida vai se inflamando, vai se entusiasmando, e a primeira coisa que você faz é comprar camisa. Eu não estou falando disso, né? Então, assim, eu não estou falando de dinheiro de televisão, quanto que a televisão injetaria para poder transmitir o São Paulo Futebol Clube, nessa briga aí de streaming, de canal aberto, de canal fechado, essa coisa toda. Enfim, eu estou falando só de dinheiro das entidades. 26 milhões, segundo apurou o Flávio, o São Paulo deixou de ganhar 4 milhões e meio no Paulista, o Mirassol ganhou mais dinheiro que o São Paulo no Campeonato Paulista. Da entidade, eu estou dizendo. 14 milhões na Libertadores e 7,7 milhões na Sul-Americana, o São Paulo deixou de trazer para os seus cofres, inclusive para pagar salário, né? Dos fralda cheia e dos pereba que estão em campo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, de quando a gente bate nessa tecla do resultado. Viu, Diniz? Resultado é isso, Diniz. Resultado é trazer dinheiro para dentro da casa. Isso é resultado, Diniz. Porque se jogasse um futebol maravilhoso, que nem o Tele fez a seleção brasileira jogar em 82, que todo mundo lembra até hoje, de repente a gente fala, cara, como o São Paulo joga bonito, né? Mas, infelizmente, a gente não vai viver de futebol bonito, que é o que a gente menos tem visto e faz tempo que a gente não vê nada. Queria agradecer meu amigo Flávio Marques por isso. Eu tenho os dados completos disso, depois eu vou ver com ele da gente passar para vocês em detalhes com relação, né, a esse resultado que deixou de entrar para dentro do São Paulo. Viu, Diniz? Quando o senhor perde, automaticamente é dinheiro a menos que entra para a entidade, uma entidade que já anda passando pires aí para tudo quanto é lado, graças à administração Leco, Raí, Pássaro e todo esse pessoal que está lá dentro hoje, que pelo amor de Deus, hein, levaram o São Paulo pro buraco. Legal, pessoal? Agora é torcer, gerar expectativa e a gente espera uma grande vitória no Maracanã nessa quarta-feira. Com certeza vamos chegar lá, né? Aqui no fundo ainda bate aquele coração tricolor da esperança. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto, grande abraço.